Esse é meu primeiro vídeo no YouTube. Eu cansei de ficar com a boca fechada e eu sinto que é uma hora de se posicionar, uma hora de abrir a boca, uma hora de transbordar. E nesse vídeo eu vou falar como diminuir o tempo de uso do celular em 90%. Eu já tinha tentado de tudo para diminuir o tempo de uso do celular e parecia que nada funcionava. Eu apagava o Instagram e as redes sociais, depois baixava de novo. Eu colocava temporizador do celular para depois de determinado momento bloquear o aplicativo, mas aí era muito fácil encontrar uma forma de burlar aquele sistema. Por exemplo, apertando aquele botão mais 5 minutos ou mais 15 minutos. E o pior de tudo é você chegar ao fim do dia com aquele sentimento de nossa, eu poderia ter feito muitas outras coisas, eu poderia ter sido muito mais produtivo, e aquele sentimento de culpa toma conta de você, porque na sua cabeça você tem 1 milhão de coisas que você deveria estar fazendo. Então eu vou deixar 3 dicas aqui nesse vídeo curto. Hoje eu sou alguém disciplinado com relação às redes sociais. Não só eu não passo muito tempo nas redes sociais, como eu também consigo usar as redes sociais como uma plataforma que impulsiona uma mensagem. A primeira dica é: livre-se do fardo das tarefas. Muitas vezes a gente coloca uma lista de 1 milhão de itens para a gente cumprir no dia, a gente coloca expectativas irrealistas sobre o que a gente vai fazer e a gente não confia o suficiente no processo e no tempo. Então, se você usa muito celular, muitas vezes na sua cabeça você está pensando: nossa, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar estudando mais, eu deveria estar lendo mais, eu deveria estar indo para academia mais, eu deveria estar orando mais, fazendo o que você gosta de fazer, fazendo qualquer outra coisa que seja produtiva. E a verdade é que todas essas cobranças que você coloca sobre si vêm como um fardo que acabam te sobrecarregando. Por exemplo, você foi para a escola ou para a faculdade, você teve o dia todo lá cansativo, tendo que estudar coisas que você nem queria estudar e teve que fazer coisas que você não queria fazer, para depois ainda ter uma pressão de eu tenho que estudar mais para chegar em determinado lugar. E aí você vai perceber que conforme você vai avançando e progredindo na sua vida, por exemplo, você decide ir para academia. E aí acaba que você cansado, sobrecarregado, querendo desfrutar de alguma coisa, porque você não teve um prazer durante o seu dia, se vê com mais demandas nas suas costas, ou seja, são demandas intermináveis. É uma cobrança que nunca acaba, nunca é suficiente o que você faz. E esse sentimento de fardo, de eu tenho que estar sempre fazendo para chegar em algum lugar, é exatamente muitas vezes o que faz você procrastinar, porque você se sente tão afogado, você sente que deveria estar fazendo tantas coisas quando você nem sempre deveria. Às vezes vale parar e reconhecer o tanto que você já cresceu nesses últimos 2 anos ou 1 ano. Para pensar, tinha coisas no passado que você fazia que hoje você não faz mais. Então você tem que se livrar do fardo de eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Porque esse fardo não te leva a lugar nenhum, só faz você se sentir mais para trás. E normalmente esse fardo aparece quando você compara a sua vida com a vida de outras pessoas. Você vai ver várias pessoas na internet tendo uma vida extraordinária, uma vida sem erros, aparentemente. Uma vida super disciplinada, e aí tá você perdendo tempo, e aí depois você se olha no espelho e você vê, nossa, eu tinha que estar fazendo muito mais coisa. Acredite em mim, você está no lugar certo e na hora certa. Encontre o seu ritmo. Você tem que entender que você não está nem atrás nem na frente, você está no lugar certo. O fato de você estar vendo esse vídeo mostra que você está no lugar certo. O fato que você já cresceu nesse último ano mostra que você está no lugar certo. O fato que você amadureceu como pessoa mostra que você está no lugar certo. E se você está sempre tentando fazer algo para chegar em algum lugar, você nunca vai chegar nesse lugar verdadeiramente. Por exemplo, imagina um cara bodybuilder que está sempre indo para academia, mas ele ainda acha que o corpo dele não é o suficiente. O cara tá lá bombadão, mas na cabeça dele ele ainda é muito fraco. Ou o cara que é muito rico e nunca está satisfeito com o que ele já tem. Eu tô dizendo para você parar e você ficar satisfeito e vou ficar acomodado aqui, vou parar de treinar, vou parar de crescer. Não, mas eu tô dizendo que você tem que se sentir satisfeito e você tem que estar feliz com o que você tem hoje, na posição que você está hoje. Porque se você esperar chegar em determinado lugar para então ter o sentimento de alegria, você nunca vai ter o sentimento de alegria, porque sempre vai ter um novo nível. Eu prefiro aproveitar o processo e deixar com que o resultado seja somente uma consequência. Para pensar. O cara vai para academia todos os dias durante 1 ano. Se ele só aproveita
o momento que ele chegou naquela meta que ele colocou para ele mesmo, de, sei lá, chegar em 80 quilos, ele perdeu o ano todinho e celebrou uma vez. Mas o cara que durante o ano todo teve prazer no processo e soube desfrutar do que ele estava fazendo todos os dias, ele foi muito mais feliz do que o cara que só celebrou uma vez. Então a sua alegria tem que estar no processo, entendendo que você está no lugar certo, na hora certa, no seu tempo. Então essa é a primeira dica: tire todo o fardo e a cobrança de você. Quanto mais atolado mentalmente você fica, mais você vai procrastinar. Porque menos você sente que você está progredindo, sempre falta alguma coisa. E aí você pode ter se perguntado por que eu falei tanto de procrastinar e por que eu fui tão profundo. Você tem que entender algo: o celular é só uma das distrações. E se você não resolver o problema interno, você vai recorrer a outras coisas. Se você não se sentir bem consigo mesmo, podem até tirar o celular de você, mas você vai encontrar alguma forma de continuar se distraindo, seja com a televisão, seja com qualquer outra coisa que você não precisava estar fazendo. A segunda dica para diminuir o tempo de uso do celular em 90% é: saiba fazer uma substituição dos hábitos. Eu comprei esse Kindle aqui e ele é tipo um livro digital. E uma coisa que eu gosto dele é que ele tem luz própria. Ó, não sei se dá pra ver, mas tá ligado. Ou seja, às vezes quando a gente vai deitar na cama, a gente não cai no sono imediatamente. A gente precisa ocupar nossa mente com alguma coisa e tal. E é aí, por exemplo, que a gente acaba recorrendo ao celular. Mas tem um problema em usar o celular antes de dormir, por exemplo. É que, primeiro, atrapalha a qualidade do seu sono. E segundo, quando você acordar, provavelmente a primeira coisa que você vai fazer é mexer no celular. Porque você dormiu do lado dele, ele vai continuar do seu lado quando você acordar e você já criou o hábito. E o problema é, quando você está acordando, o seu cérebro está num estado hipnótico. E normalmente a primeira hora do seu dia, a forma como você levanta, vai impactar o resto do seu dia inteiro. Então, se eu começo o dia mexendo no celular, eu também vou ser prejudicado, porque o meu cérebro vai ficar hipnotizado e vai estar sempre querendo buscar mais o celular. Se você tem alguma substituição de hábitos, por exemplo, você lê, ao invés de mexer no celular, antes de dormir, você lê um Kindle, talvez você pode pegar um livro para ler antes de dormir e colocar uma luz. Mas a substituição de hábitos, ela é importante, porque, como Charles Duhigg fala no livro O Poder do Hábito, nenhum hábito pode ser excluído, mas ele pode ser substituído. E uma dica é: a substituição de hábitos, ela é importante que seja gradual. Por exemplo, se você for pegar um livro para ler, coloca uma meta ridiculamente baixa, tipo ler 2 páginas por dia. Não coloca ler 50 páginas por dia, porque as chances de você errar são bem menores. E quando você começa a fazer todos os dias algo, não importa se é só 1 ou 2 páginas por dia, aquilo ali já é suficiente para colocar um hábito. Ou seja, não foque no tamanho do hábito, no tanto que você vai para academia, no tanto de horas que você vai passar na academia. Mas é como o autor de Hábitos Atômicos fala: se você ir para academia todo dia ou 5 vezes na semana, não importa quanto tempo você está passando, você já está criando um hábito. Uma dica para substituir hábito e uma dica extra para substituir hábito: dificulte o hábito ruim e facilite o hábito bom. Por exemplo, esse Kindle. Imagina que eu deixo ele guardado na última gaveta do meu quarto. As chances de eu ler ele vão diminuir drasticamente, porque ele está difícil de ser acessado. Muitas vezes um hábito que você tem é só porque você olhou para aquilo, bateu o olho e deu vontade de fazer. Por exemplo, quando você está no shopping e você vê um bolinho, o fato de você ter olhado para aquele bolinho doce faz com que você tenha desejo de comer. Às vezes, se você não tivesse visto ele, você nem teria tanto desejo assim. Aquilo que é bom para você, você facilita. Aquilo que é ruim, você dificulta. Por exemplo, meu irmão mais novo, eu queria ajudar ele a ter um hábito positivo a mais, que era tocar violão. Então o que eu fiz? Eu peguei um suporte do violão, preguei na parede, do lado da cama dele, e coloquei o violão lá. Dessa forma ele não precisava mais abrir a capa do violão toda vez que fosse tocar violão, mas o violão está pronto para ser tocado. Com isso eu vi muitas vezes, antes dele dormir, ele ia lá e pegava e tocava o violão. Se você tem um livro na sua casa, ou um livro que você quer ler, não coloca ele na gaveta, mas coloca ele pelo menos do lado, na sua cabeceira da cama, ou na sua cama mesmo, para você se lembrar de ler ele antes de dormir. Já aquilo que são hábitos ruins, até como comer coisas que não são saudáveis, coloca numa gaveta mais difícil.
mas aquilo que for bom, como frutas, coloca de uma forma que você consiga ver melhor. Para diminuir o tempo de uso do celular, eu uso um aplicativo chamado Clear Space. Não é propaganda, eu estou recomendando porque é bom mesmo. Para dificultar que eu entrasse no YouTube ou em alguma outra rede social, ele tem uma tela de respiro. Ou seja, se eu quiser entrar no Instagram, eu tenho que esperar 30 segundos e só depois eu consigo entrar no Instagram. E às vezes, por exemplo, eu soltei um post, quero ver se está engajando bem. Quando eu vejo que eu tenho que demorar 30 segundos para entrar e ver se está dando bem, eu falo, eu não quero mais nem saber, eu só quero sair daqui. Então esse aplicativo me ajudou muitas vezes a evitar o número de vezes que eu peguei no Instagram. E a terceira e última dica é: pare de tentar fazer para chegar em algum lugar. Para pensar, lá nos anos 1900, nem existia celular, mas tinha tantas pessoas fracassadas. Então você não tem sucesso porque você usa muito celular, ou você não usa celular, ou porque você tem hábitos de sucesso. Não, isso não define o seu sucesso. O sucesso está na sua mente, em quem você acredita ser. Se o sucesso fosse definido pelo que você tem e não pelo que você é, as pessoas que ganharam na Mega Sena, todas elas estariam ricas até hoje, porque elas têm sucesso. A verdade é que o material vem e vai, mas se você não mudar a sua mentalidade, você não consegue suportar essas coisas depois. Você não faz as coisas para chegar em algum lugar. Você já chegou mentalmente nesse lugar. Cara, eu já sou alguém produtivo. Então deixe de lado qualquer mentira que fala que você é um viciado, que você perde muito tempo. Talvez você já perdeu muito tempo, mas eu quero declarar que para cada segundo que você perdeu de tempo, eu creio que Deus vai compensar 3 vezes mais. Não importa o quanto de tempo que você já jogou fora. O que importa é que a graça dele superabundou em meio ao nosso pecado, em meio ao nosso erro. E a verdade é que não importa a área em que você tenha dificuldades hoje, Deus é suficiente para te ajudar a sair disso. Mas não só sair disso, transbordar ao ponto de poder ajudar várias pessoas. Não existe erro tão grande ao ponto de te tirar do propósito que ele tem na sua vida. Se você entender, a cada 1 segundo que eu jogar fora, nas redes sociais ou no celular, Deus vai compensar 3 vezes mais na minha vida, até essa tentação perde a força, porque você entende, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a palavra fala que a força do pecado é a lei, ou seja, quanto mais você tenta lutar contra aquilo, nossa, isso é muito ruim, ficar mexendo no celular é muito ruim, só vai te prejudicar. Quanto mais você tenta lutar contra isso, mais você está empoderando o uso do celular. A verdade é que nenhum erro é suficiente para tirar aquilo que já foi planejado e já foi predestinado a acontecer na sua vida. Então celebra, porque você pode ter perdido tempo até agora, mas vai ser compensado 3 vezes mais. Então você não está fazendo as coisas para chegar na posição de sucesso, é porque você já tem sucesso que você consegue fazer as coisas. Sinceramente, é impossível falar de largar o celular sem falar da sua identidade, porque tudo volta para quem você é. Qualquer vício não tem poder sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. E nada tem controle sobre você. Fechou? Então esse é o vídeo e é nessa hora que eu aplico o próprio conselho que eu dei. Não é sobre a linha de chegada, não é sobre eu ter 100 mil inscritos no canal do YouTube, 100 mil seguidores no Instagram. É sobre eu aproveitar o processo. Esse é o primeiro vídeo, mas o próximo eu espero que seja melhor. E o próximo eu espero que seja melhor. E se esse tiver 20 visualizações, que eu espero que tenha entre 20 a 100 visualizações, eu já sou um sucesso. Porque o meu sucesso não está validado pelos frutos imediatos que eu dou quando eu faço algo. Mas o meu sucesso está validado porque aquele quem me chamou já me validou. E eu sei que isso, no longo prazo, vai gerar fruto. Então esse é o vídeo. Curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo se isso te ajudou. E sinceramente, eu espero que isso te ajude, porque isso também me ajudou. Valeu!